Bora falar de futebol! O Palmeiras entra na segunda fase do Campeonato Paulista. A partir de agora, tudo zerado. O que aconteceu na primeira metade da competição fica na primeira metade da competição. O Palmeiras tem também novidades para colocar em campo, assim como mudanças no time titular, desfalques, enfim. Vamos falar sobre tudo isso para essa decisão que o Palmeiras tem pela frente contra o São Bernardo. E aí, é pedreira? Não é? Como joga o São Bernardo? Afinal, qual é o retrospecto do São Bernardo em casa, já que decide no 1º de maio? É claro que eu vou trazer todos os detalhes para você nesse vídeo especial desse jogo de quartas de final do Campeonato Paulista. Mas antes, para a galera que está me conhecendo agora, eu vou me apresentar. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Clica no botão inscrever-se que está aqui do lado. Eu quero chegar em 100 mil logo, já somos quase 72 mil inscritos. Que maravilha, hein? Já aproveita, clica no sininho do lado, porque ele vai ativar as notificações. Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo para você aqui no canal do Fragoso com uma análise relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Às sextas-feiras tem uma live pra gente bater papo. De manhã, trocar ideia, ao vivaço, e quem manda no assunto é você. Bora pro tema do vídeo então? Veja só, dois times que chegam com campanhas muito parecidas da primeira fase, né? Embora o São Bernardo tenha se classificado com mais tranquilidade, tenha garantido a sua vaga de maneira antecipada, o Palmeiras foi garantir a sua vaga de fato na rodada final. Os dois times fizeram 23 pontos. O São Bernardo, inclusive, acabou garantindo o fator casa por ter uma vitória a mais. São Bernardo garantiu 23 pontos com 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um time que fez 19 gols, mas tomou 16. Já o Palmeiras fez 6 vitórias na primeira fase da competição, por isso decide fora de casa, 5 empates e só perdeu uma vez. Marcou 21 gols e tomou 10. Detalhe, hein? Só 4 times levaram mais gols do que o São Bernardo nessa primeira fase de Campeonato Paulista. Isso mostra a fragilidade defensiva da equipe. Água Santa sofreu 23 gols, Mirassol sofreu 21 gols, Noroeste 19, Inter de Limeira 19. Quer dizer, são dois times ali que inegavelmente... 4 times que inegavelmente não foram bem na competição e sofreram muitos gols. O São Bernardo tomou bastante também. Mas, em compensação, o São Bernardo tem um ataque muito forte. O Palmeiras foi o melhor ataque do Campeonato Paulista, com 21 gols marcados, ao lado do Mirassol, e só fez 2 gols a mais do que o Bernot. Um Bernot que vem desempolgando, inclusive, para enfrentar esse Palmeiras, hein? Divide-se em 2 metades de Campeonato Paulista. O Bernot, na primeira metade, foi muito bem. Foram 5 vitórias e 1 derrota para o Mirassol, que é uma equipe de primeira divisão. Depois, na segunda metade, a coisa ficou mais complicada. Para se ter uma ideia, foram 6 jogos disputados, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Deu uma desempolgada, né? Mas já havia ganhado uma boa gordura. Detalhe, a equipe em casa venceu o Red Bull Bragantino, equipe de primeira divisão, e Santos, equipe de primeira divisão, além do Guarani, equipe de Série C. Empatou com o Novo Horizontino, time de segunda divisão, e perdeu para Mirassol e São Paulo, 2 equipes de primeira divisão, mas para o São Paulo, já classificado, poupando jogadores, nem dá para entrar tanto no mérito desse confronto. O São Bernardo do Ricardo Catalá, ele joga num 3-4-3, o que para o Palmeiras acaba sendo um problema no sentido de que, fatalmente, essa equipe pode baixar uma linha de 5, e a gente sabe que a linha de 5 é trabalhosa para você conseguir furar, para você conseguir envolver, dependendo da altura que essa linha de 5 estiver, ela não te dá profundidade, você não consegue dar passes por dentro, você tem que buscar o jogo pelo lado ou o jogo aéreo. O fato é que a equipe do São Bernardo tem 3 peças de ataque com muita frequência acionadas. O Fabrício Daniel e também o Léo Jabá, eles jogam como 2 pontas, mas eles recuam bastante para tentar pegar velocidade, não ficam necessariamente na linha de lateral. E o Rodolfo é o camisa 9 da equipe, mas o Fabrício Daniel e o Léo Jabá, esses 2 jogadores são de fato os mais criativos e mais perigosos, inclusive o Léo Jabá na bola parada, é um excelente batedor de pênalti. 2 jogadores mais experientes, né? O Léo Jabá com 26 anos, o Fabrício Daniel com 27.
Um São Bernardo que joga com alas para tentar colocar o Fabrício Daniel e também o Léo Jabá por dentro quando tem a posse da bola. E é um time que tem bastante dificuldade de recomposição rápida e por isso tomou tantos gols. Além da bola que é jogada dentro da sua grande área. Nos últimos jogos, ele tem perdido muitas disputas aéreas. Algumas geraram gols, outras geraram lances perigosos. E o Palmeiras pode explorar isso com os jogadores que vão a campo. Essa marcação que acaba sendo mais relaxada no meio-campo gera espaço também para pensar por dentro as suas jogadas. Mas se houver uma linha de 5 ali atrás, é mais difícil de jogar por dentro mesmo. Um time que tem o Lucas Lima e o Romisson como dois meio-campistas que não são tão agressivos e por isso aposta muito mesmo no Fabrício Daniel e no Léo Jabá. Contra um Palmeiras que vem de 2 vitórias seguidas depois do empate contra o São Paulo no Allianz Parque, num jogo bastante frustrante em performance e desempenho para o técnico Abel Ferreira. Mas recuperou a confiança para chegar pelo menos classificado nas vitórias contra Mirassol e contra Botafogo. Botafogo, uma equipe de segunda divisão, de meio de tabela, e o Palmeiras só foi ter senso de urgência para resolver a partida nos minutos finais, lá para os 15 minutos finais. Antes disso, 1-1 com o Palmeiras atacando muito pouco. Inclusive o goleiro João do Botafogo praticamente não foi um nome destacado na partida, embora o Palmeiras tenha vencido por 3-1. E contra o Mirassol, aí um Palmeiras que deixou a vantagem escapar 2 vezes, mas foi buscar nos minutos finais o resultado. E viu um primeiro tempo em que o Mirassol foi muito melhor e um segundo tempo em que o time conseguiu jogar mais e travar o jogo do Mirassol. O Palmeiras conseguiu os resultados que precisava para zerar tudo e se classificar em busca do tetracampeonato, que nenhuma equipe conquistou, hein? É muito importante destacar esse detalhe. Nenhuma equipe da era moderna do futebol conquistou um tetracampeonato. Só o paulistano lá atrás, na década de 10, a gente está falando muito tempo atrás, na era do futebol ainda amador, conquistou 4 títulos consecutivos. Então, é um Palmeiras em busca de uma marca inédita e que vem com novidades que mexem com a cabeça do torcedor, né? Vamos falar um pouquinho dos desfalques dessa partida? Aliás, já clica aqui no like, tá? Clica no joinha que é muito importante e no botão do hype também. Esses 2 botões mostram pro YouTube que o trabalho que você tá vendo aqui é bom, é bacana e aí a plataforma manda para mais pessoas. Se quiser ser membro do canal e apoiar diretamente o trabalho que eu faço aqui, é só clicar no botão Seja Membro e conhecer os planos. Não se esqueça de se inscrever, tá? Olha só, em relação aos desfalques, o Palmeiras tem a volta do Murilo, que cumpriu suspensão na última partida. Lembrando que contra o Mirassol, o Palmeiras entrou com Naves e Benedetti. Mas ainda não conta com o Gustavo Gomes. O zagueiro paraguaio, o capitão, ainda está numa recuperação de lesão de coxa. A expectativa é de que ele retorne para as semifinais caso o Palmeiras avance. Com isso, o zagueiro que normalmente ocuparia essa vaga do Gustavo Gomes é o Naves mesmo. Agora, até a gravação desse vídeo, o Naves não foi negociado, mas havia a expectativa de nesse último dia de janela de transferências, quando eu estou gravando esse material, o Naves partisse para outro clube depois das contratações de Mikael e Bruno Fux. Se isso acontecer, o Palmeiras tem essas 2 opções, como eu citei, o Mikael e o Bruno Fux, além do próprio Benedetti. Mas, se o Naves seguir na equipe, a tendência é de que ele seja o jogador escolhido para ocupar a vaga no time titular. Pela esquerda, o Palmeiras tem uma baixa gigantesca, não há dúvidas. Piquerez, lateral esquerdo que muda aquele lado do campo. Não tem jeito, o Palmeiras não teve grandes peças por lá, tanto no ataque quanto na lateral, enquanto o Piquerez esteve fora. E quando ele voltou, ele potencializou. Ele é um jogador muito inteligente, de visão de jogo, que dá passe, que cruza, que consegue ter a visão de jogo para jogar por dentro também, não só como um lateral que habitualmente corre colado na linha lateral, é muito diferente. Mas ele teve a lesão de coxa, que é muito natural que os jogadores tenham quando voltam de uma recuperação de lesão de joelho. Quase que um reflexo padrão, né? Com isso, o Vanderlan é a peça imediata de substituição. Até a gravação desse vídeo, o Vanderlan seguia no Palmeiras. Bom destacar isso, porque ele está sendo gravado, esse vídeo, no finalzinho do dia da janela de transferências. Mas o Palmeiras só conta com 2 laterais esquerdos nesse momento no elenco, não é a tendência de que ele seja negociado e ele pode ocupar esse lugar. O outro desfalque é o Vitor Roque, né? E aí é bom destacar isso, porque o Vitor Roque ele foi contratado e está oficializado também para o mata-mata do Campeonato Paulista. Se o Vitor Roque quiser e puder, ele entra em campo para jogar contra o São Bernardo, mas ele não chegará a tempo, então passa a ser um desfalque e o Flaco Lopes aí sim ocupa a camisa 9. Se, bom destacar, se o Vitor Roque
chegar, melhor, se o Palmeiras avançar para a semifinal, aí o Vitor Roque certamente deve ocupar essa vaga do Flaco Lopes no time titular, tá? Outros desfalques são Maurício, Paulinho e Bruno Rodrigues. E aí, para fechar as novidades, eu já citei o Bruno Fux e também o Mikael, que podem aparecer, também estão inscritos, assim como o Vitor Roque. Diferentemente do Vitor Roque, eles já foram apresentados, estão treinando, estão à disposição, né? Mas o Palmeiras tem mais uma novidade, que é o Felipe Anderson. Praticamente não entrou em campo na primeira fase o Felipe Anderson, jogador que passou a ter uma lesão primeiro de coxa, essa lesão acabou gerando uma lesão de pubis, ele foi tratando, foi se recuperando. O que se fala dentro do Palmeiras é que ele, por conta das férias reduzidas, ter entrado numa pré-temporada bem menor do que deveria ter feito para embalar na equipe no segundo semestre, acabou gerando um desgaste muito grande, e por mais que ele tenha embalado mais de 150 jogos atuando, um recorde na Lazio, isso acabou pesando em relação ao calendário, e a lesão veio agora, quase que com um efeito retardado. Palmeiras cuidou do Felipe Anderson para que ele esteja à disposição, para que ele se recupere, bom, melhor dizendo. Palmeiras foi trabalhando a recuperação do Felipe Anderson para que ele estivesse à disposição 100% recuperado, para que ele estivesse à disposição para de fato voltar e não para ter uma nova lesão muito em breve. E agora ele tem treinado normalmente e é uma peça que pode aparecer não no time titular, mas muito provavelmente como opção de banco, até porque tecnicamente o Felipe ainda não mostrou aquilo que se espera dele, diferentemente do Maurício, que começou essa temporada embaladaço e acabou sofrendo a lesão. O que se espera do Felipe é que ele faça aquilo que o Maurício fez, comece essa temporada muito bem. O provável Palmeiras teria o Everton no gol, Mike pela direita, Naves, se estiver à disposição depois desse dia de janela de transferências, lembrando que eu estou gravando o vídeo no finalzinho do dia. Naves à disposição, ele entra em campo, senão o Palmeiras tem Fux e Mikael como novidades recém-inscritas, ou também tem o Benedetti, com o Murilo voltando de suspensão e o Vanderlan atuando no lugar do Piquerez pela esquerda. Emi Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga devem ocupar o meio-campo, com Facundo Torres, Estevão e Flaco Lopes mais à frente. Será que essa é a escalação do técnico Abel Ferreira? Será que essa é a sua escalação? É claro que eu espero um comentário seu aqui embaixo. Afinal, Palmeiras deve entrar em campo com essas peças? O Abel deve preparar alguma surpresa para tentar mexer com o São Bernardo logo no começo do jogo? Quem avança nesse confronto? Vai fazer muita diferença a partida acontecer no 1º de maio e não no Allianz Parque? Como será o desenho do jogo? Tudo o que você quiser deixar comentado aqui embaixo, por favor, deixe, comente, é muito importante para o trabalho que eu faço por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Além disso, ative o sininho, clique no like, clique no hype e se quiser ser membro eu vou ficar muito contente. É só clicar no botão Seja Membro para conhecer os planos. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol!